hoje é quarta-feira, dia do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil, corresponde a cerca de 30% dos diagnósticos da doença. É preciso ficar atento a alguns sintomas que podem indicar o câncer de pele. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico oncologista Miguel Tenório, que já está aqui ao meu lado. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral para falar de um tema tão importante, né? Que a gente precisa ter cuidado com a nossa pele. Afinal, é o maior órgão, né, do nosso corpo humano, é a pele, a nossa pele. Bom dia, doutor Miguel. Bom dia aos telespectadores. Exatamente, né, é o nosso maior órgão e também falar do câncer mais prevalente, que é o câncer de pele, né, como você bem disse anteriormente, é o câncer que está mais presente na população em geral. Com certeza. E morando, né, no Nordeste, morando em Sergipe, parece que o sol é um sol para cada pessoa. Aqui a gente não deve descuidar do protetor solar. Sem dúvida nenhuma, né? Assim, a gente sabe que o maior fator de risco para o câncer de pele é a radiação ultravioleta, tanto os raios UVA e UVB. Então, protetor solar, assim, deve ser algo como se fosse um remédio de uso contínuo. Toda pessoa deve utilizar, independente da cor da pele. É isso, vamos aqui para o telão agora para a participação dos nossos telespectadores. A gente tem aqui Raul Silva, aqui de Aracaju. Ele pergunta: quais os sintomas do câncer de pele? Então, Raul, o câncer de pele, assim, ele, por ser externo, ele vai se manifestar através daqueles famosos sinais. É importante dizer que os sinais da pele, nem todos eles são câncer, graças a Deus a maioria não são. Mas se a gente tem um sinal que ele começa a ferir, a ulcerar, a formar como se fosse uma ulcerazinha, se ele não é redondinho, bonitinho, se ele é assimétrico, como a gente chama, ou se ele tem alguns tipos de cor, não é uniforme, esse é um sinal que levanta suspeita e deve ser avaliado por um profissional de saúde. Então, é preciso ficar muito atento a essas alterações nesses sinais. Sem dúvida, sem dúvida. Quando ele, por exemplo, cresce, tem uma pinta, né, um sinalzinho ali que, de repente, esse sinal ele começou a aumentar, mudar de cor, mudar o seu tamanho. É preciso ficar atento. É preciso ficar atento. Se ele tem, por mais que você tenha esse sinal há um bom tempo, mas ele começa a crescer e começa a apresentar esses sinais que eu falei anteriormente, o ideal é que procure uma consulta médica para que seja avaliado. Doutor, e se de repente esse sinal ele cresceu, ele apresentava uma certa coceira, eu estou falando porque a gente já recebe, né, dos nossos telespectadores também essas dúvidas. Ele cresceu, mas depois ele caiu, machucou em algum lugar, caiu, ficou lugar lisinho. É para se preocupar ainda com aquele sinal, porque ele era pequenininho, de repente cresceu, mas caiu esbarrando. Normalmente os cânceres, né, eles não têm esse comportamento. Então, provavelmente não se trata de uma lesão cancerígena. Era só um sinal. Exatamente. Então vamos para o telão, que tem mais dúvida do telespectador aqui. Rebeca da Conceição, lá de São Cristóvão. A doença pode causar falta de ar e tosse? Então, Rebeca, a gente tem basicamente dois tipos de cânceres de pele, né? O chamado melanoma e o não melanoma. Os tumores não melanomas normalmente não são agressivos, mas o melanoma é o tumor de pele mais agressivo e costuma ter essas características que eu falei anteriormente. Como ele é mais agressivo, ele pode gerar metástase, que a gente chama popularmente de enraizar. Se houver esse enraizamento no pulmão, pode haver sintomas como o que você perguntou, mas aí já são casos mais avançados. É uma situação do câncer, ele já está mais avançado. Exatamente. E aí até para tratamento fica mais complicado, exatamente, né, doutor? Exatamente. Vamos para mais uma pergunta aqui no telão. Daniele Dias, de Moita Bonita também ligadinha aqui no Balanço Geral. Existem tipos diferentes de câncer de pele? O senhor já estava até falando sobre isso. Sim, Daniele. E até uma boa pergunta, porque como eu falei, tem o grupo dos melanomas e dos não melanomas. Os não melanomas são principalmente os carcinomas basocelular e espinocelular. São aquelas lesões que são muito comuns naqueles pacientes, naquelas pessoas idosas que tomaram sol ao longo da vida, principalmente na exposição da lavoura. Então é muito comum a gente ver pessoas com aqueles sinais no rosto. Normalmente eles são menos agressivos e se cuidados logo de imediato, a chance de cura é alta apenas com a cirurgia. Já o melanoma é um grupo de tumor mais agressivo, precisa da cirurgia, em casos mais avançados, cirurgias
maiores e, a depender do estágio que ele esteja, de tratamento com quimioterapia, imunoterapia, radioterapia. Pois é. Vamos para mais uma pergunta aqui no telão. Lúcia Menezes, de Estância. Quais os erros mais comuns com relação ao uso do protetor solar? Tem gente que compra fator 100, né? Fator 100 dá para ter essa proteção? Exatamente. Essa é uma excelente pergunta também, porque a gente considera que um protetor solar que tenha um fator de proteção a partir de 30 já é considerado um fator alto. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que para a população geral, né, como nós temos maioria de pessoas com pele negra e pele parda, o fator 30 é um fator suficiente. No entanto, algumas pessoas que têm pele mais branca podem necessitar de fatores de proteção maiores. E aí é importante a consulta com o dermatologista para definir. Agora, talvez o principal erro do uso do protetor, eu acho que primeiro é não utilizar o protetor. Não utilizar. Né? Que a gente não é um erro incomum. E segundo, utilizar e não replicar. Ou seja, utilizar, passar uma vez só e não passar novamente. Então a recomendação é que a cada 2, 3 horas esse protetor solar, especialmente quando a gente está na praia, ele seja replicado. Principalmente com criança, né? Esse Exatamente. cuidado tem que começar cedo, né? Exatamente, principalmente com criança. Não adianta passar o protetor solar e pronto, passar o dia todo na praia sem repor, não vai servir de nada. Você tem que passar, repassar, sempre que for na água, que sair, passar o protetor. Perfeito. Graças a Deus hoje a gente tem protetores solares que não saem na água, né? Mas isso que você falou em relação à criança vai fazer com que a pele da criança, daquele indivíduo, não sofra um processo de envelhecimento precoce, que é muito comum em pessoas que ficam expostas ao sol durante um longo período do dia. É verdade a informação, doutor? Agora eu vou te colocar aqui a informação que diz que a maior parte do sol a gente pega até os 18 anos? É verdade justamente por essa exposição, né? Eu acredito que até mais antigamente a gente brincava mais na rua, se expunha mais, hoje menos. Mas isso é verdade e também depende a uma relação direta com o fator ocupacional. Então existem aquelas pessoas que trabalham na rua, né? E para essas pessoas, além do protetor solar, a gente indica também as roupas de proteção, aquelas camisas de proteção contra os raios UVA e UVB, o chapéu. São medidas simples, mas que a longo prazo fazem toda a diferença. Pois é, além do protetor solar, então é importante reforçar com a roupa, com o chapéu. Hoje, inclusive, parece que as pessoas estão mais conscientes, né? Você chega na praia, você vê muita gente usando a camisa de proteção. Exatamente. Anteriormente, as pessoas não tinham tanta essa preocupação, inclusive passavam alguns produtos para poder ficar mais bronzeado, né? Pegar uma corzinha. Tem besuntava tudo, não era beca? Besuntava tudo para pegar o sol, para ficar tudo brilhando ali, tudo douradinho, né? Tem gente que passava Coca-Cola. Imagina, né? Refrigerante, Enfim, várias misturas bonito era lá. ficar descascando, né? Espelando. Mas graças a Deus hoje a gente tem essa conscientização maior e eu acho que essa é a vantagem, né? Essas campanhas de falar sobre câncer, sobre medidas de prevenção, que acaba educando a população. Com certeza. Vamos para mais uma participação aqui no telão. Agora o Renato Santos, de Itabaiana. O fator de protetor varia de acordo com a pele da pessoa, o que a gente já estava conversando. Porque eu brinquei aqui, tem gente que compra fator 100. Acima de 60, ou tem um limite, né? Não, até tanto, depois disso ele não tem mais proteção, é só o mercado para vender. A proteção não vai mudar. Então, Renato, como eu falei, né, o indicado de uma forma geral para a população do Brasil, por conta da cor da pele, realmente acima de 30 é considerado um fator alto. Mas pessoas que têm uma pele mais clara, um fator acima de 50 pode ser necessário. No entanto, às vezes a gente vê pessoas com pele mais escura usando fatores de proteção muito altos. E o ganho é muito pequeno, né? Porque a melanina, por si, já é um fator protetor. Então, realmente, o fator de proteção precisa ser muito bem indicado por um médico dermatologista, justamente para evitar esse desperdício que pode haver a pessoa usando um fator de proteção sem a menor necessidade.
Sem falar que é mais caro, né? Quanto mais alto o fator, mais pesa no bolso. Verdade. E a gente tem mais participação aqui no telão. Agora o Carlos do Nascimento, de Aracaju. Além do protetor, quais outros cuidados devemos ter para evitar a doença? Exatamente. Então, Carlos, como eu falei, existem medidas ambientais que podem ser tomadas, né? As camisas, as roupas de proteção UVA e UVB, e o uso de chapéus e também evitar a chamada exposição solar no horário que a gente tem mais incidência, especialmente dos raios ultravioletas do tipo B, especialmente no verão, no horário entre 10 da manhã e 4 da tarde. Então, esse é o horário onde a gente tem exposição à radiação mais intensa e, se possível, a gente deve evitar se expor nesses horários. E não adianta ter aquele pensamento que, não, eu estou aqui debaixo do sombreiro, não vou me queimar. Mesmo ali você tem que estar protegido. Essa é uma pergunta muito, muito boa, porque além do sombreiro, né, no dia a dia, mesmo que o dia esteja nublado, existe a recomendação de se usar o protetor solar, seja no inverno, seja um dia nublado, porque os raios UVA, que é um outro tipo de raio ultravioleta, eles são constantes o ano todo e ele tem uma capacidade de penetrar a pele de forma mais profunda. Então, esse mito de que o dia está chuvoso, está nublado, ou estou no sombreiro, não vou usar protetor, isso é uma fake news. Vamos para o telão, tem mais participação do telespectador Marcelo Lemos, de Porto da Folha. Bronzeamento artificial pode causar câncer de pele? Excelente pergunta, hein? Excelente pergunta. Pode, inclusive é proibido no Brasil. Então, teve uma época que era muito comum aquelas chamadas câmaras de bronzeamento artificial. Isso com aquelas luzes, né? Existem outros métodos da pessoa adquirir um bronzeamento sem necessariamente se expor à radiação. Então, existem hoje produtos, sprays que tudo bem que seja por um momento, mas a pessoa pode adquirir uma corzinha sem necessariamente se expor a um fator de risco para câncer de pele. É preciso cuidar da pele, é preciso ter muito cuidado. Eu fico imaginando como pensa um dermatologista ao ver aquelas cenas daquelas meninas, o Beca adora ir pra praia e ver aquelas meninas lá estiradas no chão, besuntadas, faz aquela mistura com refrigerante de cola, com manteiga, com mais não sei das quantas e fica lá para sair queimadinha, douradinha, descascando. Imagino como não fica o dermatologista nessa hora. Isso é uma dor para o dermatologista, para o oncologista, mas como a gente falou, quando a gente é jovem, a gente acha aquilo bonito, tá bronzeado, tá com uma cor saudável, mas isso pode levar, obviamente, a um processo de envelhecimento precoce e aí mais tarde, né, a conta vai chegar. Com certeza. Hoje eu tenho essa consciência, mas eu já gostei também desse bronzeamento. Doutor, muito obrigada pela participação, por todas as explicações aqui, trazendo informação relevante aí sobre os cuidados com a pele, sobre a importância da gente se cuidar, né, sobre o câncer, claro. Eu que agradeço, imagina, e estou à disposição. É isso. Tchau, tchau.